Política, com Rosiane Carvalho. De volta, mais uma coluna de política aqui no Band News Amazônia, segunda edição. Rosiane Carvalho é quem traz pra gente os principais assuntos dos bastidores. Rosiane Carvalho, seja bem-vinda. Hoje com o Alex Ferreira na bancada. De volta, Rose. Que maravilha! Seja bem-vindo de volta, Alex. Boa tarde para você, Thaís, para todo mundo aqui da Band News que está acompanhando a gente. Rose, a gente quer com você as informações a respeito das ações da Polícia Federal no sul do Amazonas, que geraram algumas reações da população, também por parte de políticos. A gente vai abordar esse assunto, mas também outros destaques dos bastidores da política que você vai abordar para a gente. Pode começar da forma que você preferir, Rose. Vamos começar lá por Humaitá. Eu estou recebendo, vocês também devem estar recebendo, todo mundo noticiou, vídeos, mensagens, pedidos de socorro de pessoas que vivem nessa região, que trabalham nessa região, em função de uma ação da Polícia Federal, que queimou 50 balsas, né, que serviam para o garimpo, e houve uma manifestação dessas pessoas que trabalham com o garimpo, atividade ilegal, né? E essas pessoas passaram a fazer mais ilegalidades ainda, porque foram queimar a cidade, bloquear a Transamazônica, né? E receberam apoio do Poder Público Municipal. O prefeito Dedei Lobo cancelou em solidariedade as famílias dessas pessoas, nas palavras dele, atingidas pela ação da Polícia Federal, cancelou a festa da cidade, 155 anos. Bom, isso é só para fazer um resumo, para quem não pôde acompanhar por outros veículos ou pela própria Band News a questão, mas ela se repete, né? Ela se repete lá em Humaitá. Nessa área do sul do Amazonas, a gente já viu acontecerem os piores absurdos, né? E sempre com muita violência, né? Queimarem órgãos de instituições federais, né? E pessoas que trabalham, às vezes, quase isoladas, com quase nenhuma estrutura. Ela remete a esse histórico, a um histórico de apoiamento político declarado, outros não declarados também. E é um contexto da atuação que eu acho que deve ser bem crítica, que a gente tem feito algumas falas aqui, né? Reforçando, inclusive, uma declaração que eu já ouvi o senador Omar Aziz falar com outro objetivo, outra intenção, mas no que assiste aos fatos, eu penso que ele tem razão. Ele fala assim, olha, vai queimar uma balsa, vai queimar duas, vai surgir 15. Você vê que a ação que exige os problemas, né, os variados problemas que existem na Amazônia, criados pela própria ausência ou por atuação do passado, do poder público, do Estado, isso requer muito mais que ações sistemáticas de queima de balsa. Né? Requer estrutura, requer planejamento, requer política, requer conversa de atuação de vários órgãos entre os estados e também envolvendo outros países. Isso é cada vez mais evidente, só não para os órgãos públicos, né? E para os juízes que eles repassam para aparecer, né? Seus gestores aparecerem bem na mídia. Isso é muito complicado. E o que está acontecendo em Humaitá, mais uma vez, reforça as várias faces desse problema. É muito grave, né? É preocupante, né? Saber que as pessoas estão ali correndo risco. Né? Várias pessoas estão correndo risco, o próprio bloqueio da Transamazônica gera uma série de consequências para a população, que mesmo com todas as circunstâncias trafega por ali, precisa dessa locomoção em questão de saúde, né? Já vive com uma série de limitações em relação a esses serviços públicos oferecidos na região. E isso deve ser visto por todos esses lados, né? Por todos esses lados, o científico da atuação, essa atuação. Né? As operações precisam ser revistas. Eu lembro de uma frase do Beto Marubo, no início do governo Lula, ele falava sobre a defesa de uma atuação da Superintendência da Polícia Federal no estado do Amazonas e para a Amazônia diferente. Ele falou assim, não adianta só mandar soldadinho de chumbo, né? É preciso que essa pessoa esteja preparada e entenda a Amazônia, né, nas suas várias circunstâncias, inclusive diferenciadas de região para região. Vai queimar uma balsa lá no Vale do Javari, evidentemente que vai ter
consequência. E vem embora a Polícia Federal, vem embora quem está nessa atuação, fica lá a população para sofrer as consequências. Então, assim, não é que não precise combater a ilegalidade, mas precisa entender que para combater a ilegalidade é preciso muito, muito mais do que eles apresentam nesses releases, que só fazem subir ali a imagem imediata dos órgãos, né? Quem está à frente desses órgãos. A questão é muito mais complexa, exige, portanto, uma atuação muito mais complexa, um planejamento muito mais complexo do que a gente está vendo hoje. Rose, com relação a esse assunto, foi no programa Notícias da Amazônia, em uma rádio, que o prefeito Dedei Lobo falou. E nas aspas dele, eu vou só trazer aqui o que ele disse com relação ao pedido ainda que cessasse a operação da Polícia Federal no município. Ele disse que às vésperas do aniversário da cidade, uma nova operação da Polícia Federal destruiu balsas no interior de Maitá, e não somente balsas, muitas são a moradia do ribeirinho e o investimento de uma vida. Ele trouxe esse desabafo e, portanto, cancelado o aniversário de Humaitá, festa de aniversário do 155º aniversário do município. E com todas essas situações que você abordou aqui pra gente, temos realmente que externar os nossos sentimentos a todos que perderam as suas casas, o seu investimento, o seu sustento, muitas vezes, também lá no município. Não, pois é. Mas olha, é bem crítico que um gestor apresente para a sua população como única alternativa à ilegalidade. Então ele não tem competência para estar no lugar, sabe? A gente está vivendo no mundo, nós aqui em Manaus e o Maitá, o estado do Amazonas, consequências gravíssimas, né, de uma série de ações complicadas em relação ao meio ambiente. Quando se trata da Amazônia, eu falo assim, a ação da Polícia Federal precisa pensar de forma estratégica tudo que vai acontecer como consequência, precisa de estrutura, né? A Polícia Federal não tem base no sul do estado do Amazonas, né? Começa por aí, onde tem mais conflito, né? Então, assim, tem uma série de questões que a gente não resolve numa ação dessa, não consegue comentar tudo num programa como o nosso, assim, tão rápido também. E nenhum gestor pode incentivar, né? Ele é eleito pela legalidade. Como é que ele vai defender a ilegalidade para a população se sustentar como alternativa? Então, ele não tem preparo, né? Um gestor que defende isso no contexto que nós estamos vivendo de crise climática, de uma série de problemas que enfrenta o Rio Madeira, em função também do garimpo, né, da ilegalidade. A discussão é muito mais complexa. Veja como a gente precisa, em todos os órgãos, de pessoas que demonstrem uma capacidade melhor de lidar com os problemas da Amazônia, né? Esse talvez seja o nosso maior problema, né? Pessoas capacitadas em cada uma dessas funções para lidar com os problemas da Amazônia. É isso, Thaís. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. Temos ainda 6 minutos, Rose. A gente tem aqui um outro assunto para a gente abordar, inclusive com áudios um pouquinho grandes. Os dois áudios estão bem grandes. E aí eu queria que você interrompesse no momento que achasse necessário, para a gente trazer Thaís, aqui... eu pedi dessas duas pessoas, há uma crise hoje no PSOL. O PSOL vai definir no próximo sábado, numa conferência interna, o nome do seu pré-candidato. E aí eles estavam em conflitos políticos, dentro das tratativas, das discussões que eu considero normais dentro do campo político, mas dessa semana surgiu uma denúncia do pré-candidato Marcelo Amil contra a pré-candidata Natália Demes, com outras nuances nessas relações. Eu pedi deles 2 minutos, que seria 4 minutos, metade da minha coluna. Se eles mandaram mais, a gente vai ter que cortar quando chegar em 2 minutos, para cada um dos dois, depois a gente põe na íntegra no site, para poder garantir os dois lados. Tá, então vamos ouvir aqui o Marcelo Amil. Boa tarde, Rosiane. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News FM. Rosiane, não dá para ser contra a corrupção simplesmente da porta para fora. Quando isso me chegou ao conhecimento, esses fatos, a primeira coisa que eu fiz foi chamar a Natália e participar a ela. Infelizmente eu não vi qualquer movimento de preservação do partido. Depois eu chamei um ex-presidente do partido também, participei a ele, não houve retorno. Chamei uma dirigente nacional, informei a ela e não houve qualquer providência. Então, eu fui obrigado a fazer o reporte formal, coisa que eu realmente não queria que acontecesse. Eu esperava que fosse haver a preservação do partido, mas não dá para
para ter ciência dessa situação e ficar omisso. Eu nunca fui omisso em nada na minha vida e eu não iria me omitir dessa vez. Os fatos são graves e eu entendo que para você estar à frente de um partido como o PSOL, você tem que ter o currículo inquestionável. Não dá para a gente apontar o dedo para o Davi Almeida, acusando ele de ter comprado uma lata de tinta por R$200, e eu tenho uma presidente do partido que está respondendo a uma ação civil pública porque uma empresa dela é acusada de desviar quase R$1 milhão da reforma da obra de uma escola no interior ainda. Então eu nunca me omiti e não seria dessa vez. Lamento que não tenha havido a providência tempestiva das atuais dirigentes do PSOL, mas nós não vamos aceitar isso. Se não houver uma providência local, nós vamos fazer a representação junto à direção nacional do PSOL e vamos exigir a apuração da conduta. A questão é grave, está documentado, a Natália é sócia dessa empresa, que está respondendo por ter desviado, segundo a Prefeitura de Nova Olinda do Norte, mais de R$900 mil da reforma de uma escola. Então, o que nós estamos cobrando é apuração. Tá aí, Rose. Esse foi o Marcelo Amil. A gente vai direto para a Natália? Isso, vamos direto para a Natália, pelo tempo. Agradeço a oportunidade de me manifestar aqui na sua coluna com relação às afirmações caluniosas que o pré-candidato Elson Marcelo Lima, pelo PSOL, tem feito com relação a mim, que também sou pré-candidata à Prefeitura de Manaus pelo PSOL. Repudio e refuto todas as afirmações caluniosas que ele tem espalhado. Desde já eu recordo que nós teremos uma conferência eleitoral agora no dia 18, que vai definir a candidatura que vai representar o pessoal nesse pleito. E desde já manifestar que se trata de uma tentativa de minar minha figura política por violência política de gênero praticada contra a única pré-candidata mulher de esquerda nesse momento ao pleito da Prefeitura. Não se trata em nenhum momento de uma defesa do partido ou coisa que o valha. Se trata de expor o partido, se trata de expor suas figuras públicas. Ainda mais se tratando de uma mulher nessas condições. Desde já, repudio e vou refutar, porque são alegações que não alcançam responsabilidade de minha parte. Como ele não conseguiu encontrar nada contra mim, acabou criando essa narrativa e, num ato desesperado, por entender que a maior parte do partido, a maioria do partido, não entende que ele seja o representante da nossa chapa, ele vem apresentar essa representação e, pior, expõe o partido. Porque, anteriormente, ele já sofreu um processo ético-disciplinar exatamente por condutas ruins por parte de filiado. Ele foi suspenso por 6 meses pelo partido. E agora, mais uma vez, ele tenta trazer atitudes que são de uma política péssima, uma política suja. Tá aí, Rose. Temos, portanto, a Natália também falando nesse rebate da denúncia que foi repassada pelo Marcelo Amil. Eu fui procurada pelos dois, Thaís, e aí resolvi colocar o espaço para os dois. Não vou entrar no mérito da discussão deles, mas acho que o que importa, principalmente para o ouvinte, é entender que há no campo da esquerda algumas pré-candidaturas. O Marcelo Ramos entrou com a defesa de que todos os partidos, né, da Frente Progressista, de esquerda, da base do presidente Lula, o apoiassem nessa eleição. Ele ainda não conseguiu fechar completamente isso na própria federação, né? Houve uma decisão municipal dando indicação de maioria para ele, mas como é uma federação, isso vai acabar indo para cima, porque o Heron não deu passo atrás ainda em relação à sua pré-candidatura no PCdoB. Politicamente, eu acho que ali na federação, eu penso que na federação do PT, PV, PCdoB já está definido em função do contexto que o Marcelo entra e do contexto que está a própria esquerda. E como está a própria esquerda, é por isso que eu falo, não vou entrar no mérito, mas a própria Natália e o próprio Marcelo, a Mil, eles expõe na fala deles. Você vê que os dois falam que um e outro, eles se trocam acusações com alguns detalhes para cada um, mas em um e outro dizem que eles estão sujando a imagem do PSOL, sujando a imagem do partido.
E a rigor, essa percepção deles é o que está na percepção também do eleitorado, né? E isso reforça esse problema que tem a esquerda, no campo de esquerda, eles não conseguem falar para fora, o que eles passam para fora é o que eles conversam internamente, e nessas questões internas acabam realmente passando uma imagem bem negativa. Então eles estão nesse processo, e esse processo, eles de forma geral, né, todos os partidos, foi o que impediu principalmente que eles conseguissem, a tempo correto, construir uma candidatura que pudesse fazer o que o Marcelo Ramos, né, com as suas características, entrou no PT para fazer no confronto com a direita, né, com a extrema-direita em Manaus. Eu penso que é isso. Para fechar, eu queria só colocar mais uma coisa que a gente já falou no Exclusiva ontem, foi bem bacana no Exclusiva, o professor Afrânio faz várias leituras da atual condição, inclusive desses percentuais que mostram as pesquisas, eu recomendo que vocês assistam. Tivemos também uma entrevista que muito nos honrou, né, Thaís, com a Alex, que ela foi a primeira entrevista da primeira candidata trans para a Câmara Municipal de Manaus, mas eu reforço o contexto do Alberto Neto, porque você vê que nesse momento teve o momento do Marcelo Ramos, teve o momento do Amon Mandel, e agora há um estilhaço, né, assim, vários veículos, vários perfis botando para cima, metralhadora para cima do Alberto Neto, e também com desinformação de toda sorte, né, de todo tipo de informação aí, e sem o espaço para ele fazer o seu contraponto. Isso é interessante do ponto de vista crítico, né, que influencia na eleição, que a gente precisa compreender qual é o peso da mídia, qual é o peso de quem se apresenta como jornalista, né, e aí acaba trazendo outras plataformas, outros parâmetros que não é o que a gente conhece como jornalismo, para atacar seja lá qual for o candidato, né? Não importa qual é o candidato, acho que o formato de justiça da eleição, o equilíbrio de justiça de uma cobertura, ele precisa ser o mesmo para todo mundo, isso é um ponto. A outra coisa que eu acho interessante é que nesse campo político, o bolsonarismo é muito associado à disseminação de fake news, de desinformação e de ataque, né? E acaba que seu candidato, né, um bolsonarista raiz, que é o capitão Alberto Neto, virou nesse momento vítima desse tipo de conduta, desse tipo de engrenagem. É isso, eu acho que eu estourei o tempo. Bastante, Rose, mas obrigada. Amanhã a gente volta a bater papo. Valeu!